Bem, pessoal, em Efésios capítulo 1, né, versículo aí, está escrito assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nos lugares, né, celestiais. Tá entendendo? Em Cristo. Então vamos repetir de novo. Bendito o Deus, né? Vamos esmiuçar um pouco aqui, né? Preste bem atenção. A Bíblia diz assim, ó, em Efésios capítulo 1, diz bem assim, bendito o Deus. Deus de quem? De Jesus. Mas não é só Deus de Jesus. Ele também não é só Deus, ele é Pai. Então você vai ver aqui, né? Essa falácia aí, né? Que muitos dizem que Jesus é Deus. Até que eu sei, Deus é o soberano rei do universo. Deus é Pai da eternidade e Ele vai além da imortalidade, né? Então, Deus não pode ser atribuído aí a nada a nível humano. Tá entendendo? O pior engano e a pior blasfêmia que as pessoas vão repetindo constantemente é dizer que Jesus é Deus, quando nunca foi. Tá entendendo? Quando nunca foi. Nesse ponto aí, os testemunhas de Jeová estão certos. Nesse ponto aí, os muçulmanos estão certos. Porque essa bagunça começou lá em 325, no Concílio de Nicéia. Estão entendendo? No Concílio de Nicéia aconteceu essa bagunça, onde um papa chamado de Constantino, né, reuniu ali os clérigos católicos ali e eles decidiram, né, não só os livros que íamos agora absorvermos, tá entendendo? Íamos termos, eles iam selecionar os livros que hoje ia chegar nas nossas mãos, como também eles decidiram lá, né, a divindade de Jesus. Alguns foram contra, né? Tinha pessoas que tinham o mesmo pensamento dos testemunhos de Jeová. Como os testemunhos de Jeová falam e falam com razão, né, que Jesus não é Deus. Outros, né, falaram que Jesus era Deus, e aí você sabe, né, que se você ficar insistindo em uma tecla exaustivamente, potencialmente ela vai ganhar o quê? Soronidade, tá entendendo? Ela vai ganhar som, ela vai ganhar aí melodia. E bateram tanto nessa tecla aí que Jesus se tornou Deus, e aí foi passado, né, que Jesus é Deus e tal. Mas a Bíblia mesmo, a própria Bíblia, ela vai, na verdade, desconstruindo essa mentira, esse mito, esse engano, né, essa blasfêmia. Que nenhum dos apóstolos pregou isso, não existe isso em carta nenhuma no Novo Testamento, mas como virou jargão, né, ganhou uma espécie de corpo, né, de estereotipo aí não tem muito o que fazer, né? Jesus é Deus, aí deixou é Deus mesmo, também não faz mal nenhum dizer que ele é Deus, né? Vamos deixar ele aí. Mas, biblicamente falando, Jesus ele não é Deus. Tá entendendo? Primeiro que Deus não morre. Segundo que Deus não é homem. Tá entendendo? Segundo que Deus não tem matéria. Segundo, terceiro que, né, que ele é dono de todas as coisas, sabe? E ele é um ser espiritual. Você vê que um anjo só destruiu 185 mil assírios, um anjo só. Imagine, né, o ser que criou todas as coisas. Você vê que o sol está ali, né?
Mas você vê o poder da nossa estrela. Se Deus quisesse destruir, Deus tinha várias formas de destruir o planeta Terra. Só ele mudar só um pouco a equação, a força da gravidade, tudo ia entrar em colapso. Qualquer força das 4 forças que regem o universo, se Deus quisesse, né, por algum grau de fração, diminuir elas ou alterar elas, ou maximizar ela, potencialmente ia deixar de existir vida. Então Deus regulou tudo. E aí Jesus virou Deus, né? Mas só que Deus, o Deus que eles criaram aí, né, em Jesus, Deus ele apanhou, né? Imagine bem, Deus vai apanhar de ser humano, velho. Deus apanha de ser humano, Deus. Mas, sabe, é coisa realmente que é terrível. Então você imaginar isso. Eu não consigo compreender isso. Como disse o irmão Lázaro, né? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Porque assim, como é que Deus, o Todo-Poderoso, ele expulsou Satanás dos céus? Deus é um ser espiritual, rege no universo, Todo-Poderoso. Aí Deus vai apanhar de criaturas, de seres humanos. Aí o ser humano vai pegar Deus, vai dar murro em Deus, vai dar chute em Deus, vai cuspir Deus, arrancar a barba de Deus. Aí, por essa questão, a Igreja Católica, né, usou uma tática, já que Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus, aí onde é que vai parar essa bagunça? Já que Maria é mãe de Deus, José é o que de Deus? E os pais de Maria, e os antepassados de Maria, aí vai chegar onde? Que espécie e grau de Deus, né, os antepassados deles vão ser? Ou seja, tentaram humanizar Deus em Jesus. E aí deram uma brecha, uma oportunidade para que a Igreja Católica, né, conseguisse ali encaixar seu golpe. E aí ficou com que Jesus era Deus, e aí Deus morreu, né? Os seres humanos matou Deus, imagine bem. Os seres humanos matou Deus. Mas como eu não estou querendo falar sobre isso aí, estou querendo falar sobre Efésios, bendito o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que Deus, ele além de ser Deus de Jesus, ele também é Pai. Tá entendendo? E em nenhum momento no Novo Testamento, lugar nenhum, você vai ver em Apocalipse, Deus ele está no trono com toda clara evidência, toda nitidez. Isso é nítido, claro e evidente. Jesus está no trono, ou Deus está no trono. Isso é Apocalipse, Deus está no trono. E Jesus, né, que se apresentava como Cordeiro, né, ele está à destra, né, de Deus, como Estevão também viu Deus no trono e Jesus à destra, mas eu não sei como, né, esses caras inventaram trindade, inventaram dualidade, sabe? E aí eu acredito que Deus é um só e que Jesus é filho de Deus, mas dizer que Jesus é o próprio Deus, né, aí vai ficar a mercê aí de quem quiser acreditar, né? Até porque essa falácia, né, esse dilema, essa constância aí vem muito por conta aí da Igreja Católica, né, que ela impôs esse regime aí e foi abraçado pelas igrejas protestantes. Quem decidiu isso aí não foi nem a gente, né? Quem decidiu isso aí foi Constantino e aí os cooperadores dele lá, né? Os coordenados dele lá, os clérigos, aquela máfia dele lá mesmo, né? Aquela quadrilha dele lá que fez isso em 325, se eu não me engano. E um papa pagão, diga-se de passagem. E aí você fica falando um bocado de merda dizendo que Deus é Jesus e Jesus é Deus. E Jesus vai e morre. Depois, sabe, é uma coisa de louco mesmo, sabe? Aí tem todo o argumento de defesa, tá? Mas isso aí não tem como. Do antigo até, de Gênesis até Apocalipse, não tem argumento nenhum para se colocar Jesus como Deus, sabe? Assim, ouve, ó Israel, Deus é um só, sabe? Assim foi recitado na Bíblia e copiado por quem? Pelos muçulmanos. Essa passagem do judeu foi copiada pelos muçulmanos, que disse assim, ó, que Alá é nosso Deus,
e Muhammad é o nosso profeta. Mas voltando ao assunto, né? Bendito Deus, sabe, de nosso Senhor, Deus e Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção, sabe, espirituais, nos lugares celestiais ou nos lugares espirituais em quem? Em Cristo. Aí você vai ver que Jesus é o quê? É um Cristo. E o que é um Cristo? Cristo é um avatar, meu irmão. Tá entendendo? Cristo é um símbolo de um homem que tem a mega capacidade de suportar, sabe, em sua matéria, muito por conta de sua missão, há coisas realmente terríveis. E foi o que Jesus suportou. Tá entendendo? Como Jó também suportou. Jó também foi uma espécie de Cristo. José foi uma espécie de Cristo. O próprio Davi foi uma espécie de Cristo. Jeremias foi os profetas foi em algum grau uma espécie de Cristo. Mas Jesus, ele é o avatar, sabe? Jesus é o superior, é o Cristo maior, sabe? Ele é o Cristo maior. Tá entendendo? Muito por conta de que Jesus, teve o poder e a primazia de suportar todas as formas de dor e sofrimento que foi, na verdade, lançado contra ele. Tá entendendo? E ele, com muita paciência, sabe? Ele alcançou os propósitos que lhe outorgado, tá entendendo? Então vamos lá, né? Preste bem atenção. Primeiro, Jesus veio cumprir o que estava escrito acerca dele por intermédio de quem? Dos profetas. Tudo que os profetas falou, né? Por exemplo, assim, Isaías citou passagens ali que ele não sabia o que ele estava falando, né? Ele não sabia, né? Ali o que ele estava mencionando. Isaías falou coisas ali que, na verdade, ele foi inspirado, mas ele não tinha entendimento aonde isso ia desaguar, em quem ia desaguar. Esse tipo de escrita, né, que ele foi, na verdade, inspirado para escrever. Isaías foi escrevendo, né, que Isaías foi profeta messiânico. Não só isso, todos os profetas, eles escreveram detalhes sobre a vida do Cristo, sabe? Que adivinha a terra. Mas ele não sabia, ele não tinha noção de quem era. Eles só foram escrevendo, sabe? E em conjunto, sabe? Em seus pormenores, eles desaguaram em Jesus. Tá entendendo? Então Jesus, ele veio para poder cumprir aquilo que os profetas tinham predestinado, tinha escrito acerca dele. E aí foi passo a passo, né, se cumprindo. E Jesus teve um momento em que o próprio Jesus falou, né, hoje se cumpre aqui acerca disso, acerca daquilo. Então Jesus, ele foi falando o que se cumpriu, tá entendendo? Então Jesus, ele veio para cumprir o que estava escrito acerca do Cristo, que mais tarde, na plenitude dos tempos, João Batista vai e batiza Jesus ali, e aí sim, né? Sem ninguém perceber, ali era o Cristo, ali era o Filho de Deus, a qual o Espírito Santo desceu, e ali ele foi batizado, provando que ele era assim, o Cristo enviado de Deus, tá entendendo? Mas o que Jesus veio fazer aqui, além disso? Ele veio coletar dados em sua matéria, em sua carne, sabe? Para poder entender com propriedade e autoridade o que nós, seres humanos, passamos, sentimos, sabe? E temos a nível humano, ou seja, Jesus, ele veio para poder coletar na matéria dele o que um ser humano passa aqui na Terra, sabe? O que é um calor, o que é um frio, o que é uma fome, o que é uma sede, o que é um desapontamento, sabe? O que é, na verdade, aí um abandono, sabe? O que é uma calúnia, tá entendendo? O que é ser preso, o que é sentir dor, sabe?
Então Jesus ele foi passando por isso tudo. E ele foi coletando isso tudo aonde? Armazenando isso tudo na matéria dele. Ele foi armazenando na matéria dele. Tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles que vão enriquecer e exaltar o poderio máximo de Jesus aqui na terra, sabe? Mas como é que eles vão enriquecer? Eles vão enriquecer, meu irmão, a mostrar, né, que Jesus, além de ser o Cristo, ele era muito mais do que isso aí. Como ele era libertador, por ele é o Amém, ele é o Mestre, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o Redentor, e ele é o que? Advogado. A Bíblia diz que ele é advogado. E o que é um advogado? Um advogado é aquele que vai advocaciar, sabe? É aquele que vai defender, sabe, o réu. Diante de acusações, sabe, diante de obstáculos aí, né? Diante de situações difíceis que vão impor sobre o réu aí uma série de situações para poder o condenar, né? E Jesus ele vai aparecer ali como advogado. Mas por que Jesus é advogado? Ele é advogado muito por conta de que ele, Jesus, ele viveu como seres humanos. Ele teve experiência humana. Então, por isso, ele veio aqui para a Terra para compreender o esquema, sabe? O mecanismo, né? Do que é ser um ser humano. Tá entendendo? Eu me lembro que eu estava assistindo um filme de Superman, né? Superman, Super-Homem. E aí ele vem de um planeta lá chamado Krypton e tal. E aí o cara vem para a Terra e aí cresce, tem superpoderes e tal. Mas tem um momento que ele se apaixona por uma mulher e ele decide, né? Por ele mesmo, de que ele tinha que tirar o poder dele, né? Ele tinha que, na verdade, se assim, ele tinha que retirar esse poder dele. E quando ele se desrevestiu-se desse poder, ele ficou como um ser humano comum, né? Ele ficou como um ser humano comum. E quando ele entra em um bar, né, que ele vai pedir alguma coisa ali no bar, no filme de Superman, ele já está, né, incluso entre os seres humanos e vivendo como um ser humano comum. Vai vir um cara lá e vai dar um murro nele, ele vai sentir o que é um murro. Porque se o cara desse um murro nele, né, antes de ele, né, tirar esse poder de Superman dele, provavelmente ele não ia sentir, tá entendendo? E Superman, ele foi construído, criado, né, é um personagem da DC e não da Marvel, mas ele é criado por dois quadrinistas judeus, né, que tirou essa ideia de Jesus. E falando nisso, Jesus foi sair, ele veio para a Terra para ser libertador, né, para cumprir promessa, porque por ele é o Amém, para ser mestre, rei dos reis, senhor dos senhores, médico dos médicos, salvador, redentor e advogado, né? E advogado, para vocês ficarem entendendo. E como advogado, ele tem que passar experiências como um ser humano passa, né? Porque assim, um anjo não sabe o que é suar. Um anjo não sabe o que é cansar. Até porque eu já disse, anjo ele não é feito de átomo, sabe? O anjo ele é feito de uma matéria, mas porém muito superior à nossa, né? O átomo é o bloco construtor aí de todas as coisas e nós seres humanos somos átomos, constituídos de átomos. Mas os anjos não são. E os anjos não sabem, não tem muita experiência aqui, né? Eles não sabem, não tem noção do que é ser um ser humano, por conta de que ele é feito de uma matéria super, de coisa superior, sabe? Tipo assim, de um átomo superior, né? Que transcende esse átomo. Então, um anjo ele não sabe o que é dor, ele não sabe o que é sofrimento. Quando eu falo isso, dentro dos padrões dele,
Agora sim, o anjo ele pode ver que um ser humano está triste, né? Que um ser humano está alegre, porque até nós, sem ser psicólogo nenhum, se a gente olhar aí para um cachorro, né? Muitas vezes você olha para determinado tipo de cachorro, quem tem cachorro em casa, você vai ver que o cachorro está com fome, está pedindo ajuda, está triste, tá entendendo? Se você ser psicólogo, você identificar isso, não só no cachorro, mas em qualquer ser humano aí, meio que familiar seu. Um irmão, um primo, uma tia, um marido e tal, e aí você vai, um filho, né? Você vai identificar um pouco, né? Dessa baixeza dessa pessoa aí, dessa, né? Ela tá em baixa situação, e aí você vai identificar que essa pessoa que era extrovertido, né? De uma hora para outra, deixou de ser extrovertido, né? E tá aí meio que cabisbaixa. Você vai identificar. E o anjo, ele tem essa identificação, ele consegue, mas ele não carrega experiência dentro da matéria dele, porque ele não sabe o que é isso, sabe? Veja que Jó disse assim, Senhor, eu te, eu, antes eu te conhecia de ouvir falar, preste bem atenção, Jó disse isso, antes eu te conhecia de te ouvir falar, tá entendendo? Ouvir falar uma coisa, mas Jó, ele não tinha experiência com Deus. Ele ouvia falar de Deus, como muita gente aí, né? A mesma coisa, o anjo, ele não tem experiência da dor física, porque ele não é ser humano. Jesus, ele não tinha experiência de dor física quando ele estava no estágio espiritual, quando ele era um ser espiritual. Ele só passou agora a sentir, né, o calor do sol, né? Sede, sabe, frio, ele passou a sentir dor, tudo isso, todo esse conjunto aí, né, que pode lançar os seres humanos para baixo, muito por conta de que ele sim passou a viver como um ser humano, assim como um super-homem, né, no filme. Tem um momento que ele se destransforma e vai viver como um homem comum para poder, muito por conta de que ele se apaixonou por uma colega de trabalho que era uma jornalista, né? E aí, ele, como seres humanos agora, ele sentiu que é um murro na cara, né? Que esse Clark Kent, né? Que era o personagem de Super-Homem, ele tomou um murro na cara e sentiu que é dor. Mas como Super-Homem, ele não sabia que era dor. Um anjo, estou falando de um filme, mas um anjo, por sua vez, também era a mesma coisa. Um anjo, ele não sabe o que é dor. Tá entendendo? Quando Deus falou com o anjo, desça lá e mate 185 mil assírios, o anjo foi lá e matou todo mundo, meu irmão. Foi ordem do homem, do Todo-Poderoso. Tá entendendo? Remorso zero, meu irmão. Remorso zero. Tá entendendo? E o que foi que aconteceu? Quando Jesus ele veio profetizado, ele veio coletar dados, sabe? Aí sim na matéria a Bíblia diz que na tentação de Jesus, Jesus começa então a sofrer o quê? Ele teve fome, ele teve sede. Ele ficou 40 dias, 40 noites ali, sabe? E aí ele começa a passar por processo humano. Desde quando ele nasceu, ele já foi, sabe? Passando por inúmeros processos, até sua morte. E esse processo fez com que Jesus entendesse o que é uma pessoa presa, porque ele esteve preso. Aí ele entendeu, né, o que é sentir dor, porque ele, Jesus, sentiu dor. Ele sabia o que era uma depressão, porque ele, Jesus, no momento mais crucial da vida dele, ele viu que realmente todos os abandonaram, né? E eu deixou ele sozinho. E ele ali sentiu, ele sentiu-se sozinho. E ali, naquele momento, Jesus sentiu-se em depressão, sabe? Ele sentiu na pele o que é uma depressão. Ele sentiu o abandono, ele sentiu o isolamento, ele sentiu a calúnia, a mentira, a difamação, o isolamento, sabe? Os apontamentos, o julgamento. Então ele foi sentindo, ele foi coletando aquilo na matéria dele. E depois ele morre, né, de forma cruel ali na cruz, onde ele vai ser exposto a vitupério, né, de forma escrassa ali,
Jesus praticamente morreu despido nu e ali, não só isso, sentiu uma dor terrível, até porque vários rompimentos de vaso sanguíneo, né, dentro dele foi se rompendo, porque a crucificação, né, alguns especialistas falam que a crucificação, né, fazia com que o indivíduo, o sujeito que estava ali sendo crucificado, ele sofresse ali, morresse de asfixiado, né? Sim. Ou seja, ele tentava buscar ar e não conseguia. E cada vez que Jesus ele tentava respirar um pouquinho, tinha um prego, sabe, que os romanos colocavam ali, né, para poder projetar os pés de Jesus, onde os pés de Jesus eram assentados, tinha um prego ali. Os romanos faziam isso com as pessoas que eram condenadas à crucificação, para que cada vez que a pessoa tentasse buscar um grau de ar, sabe, de oxigênio, já tinha dificuldade, né, porque